Aqui no Além da Notícia, hoje um tema de saúde importante, atual. São 35 mil brasileiros, segundo as estimativas, atingidos pela esclerose múltipla, e nós estamos como especialista aqui abordando a questão. Doutora, existem perguntas as mais diversas e a gente gostaria de fazer aqui todo tipo de pergunta. Esclerose múltipla é fatal? É contagiosa? Bom, começando pelo fatal. Ela não mata, sim, instantaneamente, mas as complicações dela podem levar ao óbito. Então, ela não é fatal. Não é aquela doença, por exemplo, como câncer. Não trata o câncer e morre. Não é isso. É uma doença que vai te debilitando e que pode dar uma infecção respiratória, por exemplo, você morre na infecção respiratória. Doenças associadas mais facilmente levam à morte. Então, a esclerose múltipla, por exemplo, ela tem, agora não tanto, mas tem uma época que se dizia sempre que aos 50 anos o paciente estava na cama, incapaz, totalmente incapaz. E como a senhora já nos disse hoje aqui, hoje com o tratamento a pessoa vive... Você espera um melhor prognóstico do paciente. Claro, existem aqueles que ainda evoluem mal. Sim. Como uma doença muito individualizada, você não sabe exatamente, quando você vê um paciente, você não sabe como que ela vai evoluir. Depois de anos, 10 anos, você já pode ter uma ideia. Não, essa é uma doença mais uma forma mais benigna ou essa é uma forma grave. Mas até aí, no primeiro contato com o paciente, você não tem como dizer. E é importante sempre destacar isso. É uma doença individualizada. Em cada indivíduo, ela se manifesta de uma forma que deve encontrar o seu tratamento adequado, seu medicamento adequado. É isso, né, doutor? Sem dúvida, você está corretíssimo. Você tem aquelas formas mais benignas que você tem que ir devagar com o tratamento. Que eu falei que há medicamentos que são com efeitos adversos importantes e outros que são benignos. Você pode usar, que tem muita experiência, tem um ou outro efeito adverso, mas continua vivendo bem o paciente. Segunda parte da pergunta, é contagiosa em algum... Não, que eu saiba que não é contagiosa. Até hoje nunca se provou que... Eu falei que existem processos virais que podem desencadear o processo autoimune. Isso é diferente de dizer que é contagiosa. Ela não é contagiosa, até hoje não há nenhuma prova de que seja contagiosa. Bom, e agora do ponto de vista da prevenção, existe prevenção para que ela ou se manifeste, ou se desenvolva, ou ela, por exemplo, progrida rapidamente? Olha, o melhor que você faz é dar o tratamento adequado para o paciente. Isso é que você vai evitar as complicações, certo? Então, se você der o tratamento adequado, na hora do surto, os sintomas e também tratamento a longo prazo, que é tratamento exatamente em relação à doença, então isso você vai realmente ter uma profilaxia, uma prevenção, melhor dizendo, das complicações, certo? Um tratamento adequado previne complicações, não é determinante só. Você tem alterações metabólicas que você deve evitar. Quando você fala em acidente vascular cerebral, o que você fala? Fala, bom, tem que evitar os fatores de risco. Só que fatores de risco de esclerose múltipla, como é que você vai mudar a genética? Até hoje não dá para mudar. Tem um casal lá no Canadá que acabou de descobrir um determinado gene que, numa família, que esse gene seria capaz realmente de determinar uma forma grave da doença, que é a forma progressiva. Então, mas essa é uma descoberta atual. E se para mudar o gene, você sabe, tem muito estudo de genética que está tentando mudar o gene, mas ainda não tem isso. Existem perspectivas a longo prazo, sim, mas não agora. Doutora Elza, eu posso fazer o seguinte, um exemplo. Meu pai teve esclerose múltipla, ou minha mãe tem, ou meu irmão tem. Eu posso me precaver de alguma forma? Eu tenho algo a fazer? Olha, não tem algo para fazer, certo? Você tem maior propensão de ter esclerose múltipla se você tiver um pai, uma mãe, um familiar. Mas você não tem o que fazer. Você já nasceu com aquela genética. Você vai ter o quê? Você vai ver se não tem deficiência de vitaminas, se não tem alteração metabólica, você vai ver se alimenta bem, se faz exercício físico.
Mas isso não vai obrigatoriamente te prevenir de você ter esclerose múltipla, de jeito nenhum. Isso deve ser um procedimento natural de todo mundo que quer ter Todo boa mundo saúde. deveria ter. Tá, são perguntas todas que a gente aqui está trazendo. Outra pergunta. O Brasil, a gente já conversou aqui, a senhora considera hoje o nosso país preparado para lidar com essa enfermidade? As pessoas e os médicos hoje? Olha, os médicos neurologistas, bota bem claro isso, estão preparados, ou podem se preparar se quiserem, certo? Os medicamentos, alguns são doados, são dispensados, é melhor chamar, né? Uhum. São dispensados gratuitamente pela Secretaria de Saúde do local e Ministério da Saúde. A parte de sintomas pode ser tratado também. Então, os médicos conhecem bem como tratamento. Então, é só procurar o médico certo, adequado. Existem hoje modelos, inspirações internacionais de como lidar com a doença, de tratamento, de também exemplo de como os doentes da esclerose múltipla em outros países vivem, convivem. Olha, isso é uma coisa muito interessante que você falou, porque, na realidade, quando você sai do Brasil, tem uma coisa que você observa, muitas pessoas andando em cadeira de rodas sozinho no meio da rua. Cadeira de roda é uma pessoa que não mexe, às vezes só mexe, só fala. E aqui no Brasil você raramente vê um cadeirante na rua. E a esclerose múltipla pode chegar a esse nível. Então, exatamente, nós não temos um nível de um Canadá, por exemplo. Nós não temos um nível de Barcelona, que é um local importantíssimo de ensino, inclusive, para esclerose múltipla. Mas na Inglaterra também é outro nível muito importante, onde eu estudei um tempo, é um local muito bom de tratamento de esclerose múltipla. Mas nós temos condições para isso, chegar lá. Nós precisamos de apoio para formar realmente o centro de referência, e já está na lei. A senhora disse que em outros países está muito mais difundida a esclerose múltipla. É muito mais prevalente. De países assim como do hemisfério norte, são muito mais prevalentes a doença. E aí entram o que? Os fatores ambientais? Genéticos e ambientais. Genéticos e ambientais. Porque ali a genética são caucasianos, que tem muito mais caucasiano com esclerose múltipla do que os demais. Dizia-se até quando eu me formei que não existia esclerose múltipla no Brasil. Depois não existia na população negra. E agora vê que existe em todo mundo. Embora seja uma doença genética, os fatores ambientais que contribuem para que aquela sociedade, aquela gente, aquele povo tenha essa manifestação dessa doença, quais seriam? Olha, primeiro é genética, eu acho. Né? Você pega o paciente, ele geralmente começa aquela migração, né, da Escandinávia, foi todo o norte da Europa, foi até os Estados Unidos, Canadá e Estados Unidos, e é onde tem a mais prevalência. Então, acho que a genética é importante, porque o público acometido, em geral, além de branca, é uma família, geralmente são caucasianos mesmo, né? E é exatamente o que se observa no Brasil. Onde é que tem mais esclerose múltipla no Brasil? Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. Então, a genética aí é importante, porque são pessoas de origem caucasianas, né? E no Brasil não tem essa diferença de raça, não existe isso. Você sabe que a mestiçagem é muito grande, a miscigenação, melhor falando, né? É muito grande. Então, o que você observa? Você observa que, se ela tem no Brasil esclerose múltipla, mas a prevalência é maior no sul, sudeste, porque tem mais caucasiano nesse local, ainda que seja miscigenado. Então, esse é o fator importante, você ter em vista que, se você tiver, você tem doenças próprias de cada raça. Raça é horrível falar, né? Cada etnia, não sei nem como falar mais hoje. Mas raça está bem, está bem. Tá. Então, você tem doenças próprias. Você tem, por exemplo, a anemia falciforme, é só vista em raça negra. Entendeu? Então, os africanos têm muito. Mas tem também africanos, também já com esclerose múltipla, que eu estou falando para você. É muito mais raro,
mas existe. Então, por que a gente observa, só terminando o assunto, por que se observa maior acometimento nas populações norte da Europa, norte dos Estados Unidos e norte da América do Norte, melhor dizendo, porque a Canadá também, por conta disso. Doutor, mudando de assunto, mas eu quero aproveitar aqui o máximo de perguntas, que o tempo está acabando. A senhora recebe as pessoas em seu consultório e a senhora recebe os familiares. As famílias acolhem e dão o apoio devido hoje ao paciente que foi descoberto a esclerose múltipla nele, como é hoje, que a senhora vê também, enxerga hoje também, isso é importante dizer a todas as famílias, como é hoje o acolhimento da família, o apoio da família a este paciente? Olha, em geral, muito bom. Em geral, muito bom mesmo. A gente tem visto no Brasil esse acolhimento que você chama, né? Muito importante e, em geral, tem algumas pessoas que vão ser cuidadoras, se necessário. Não é toda a família que vai ser cuidadora, mas alguém é eleito para ser cuidador na família. Mas a gente tem observado, principalmente com jovens, vai pai, vai mãe no consultório, quer saber o que vai fazer, como tratar, entendeu? É bem interessante esse apoio que a família dá. E passa a ser também ali uma experiência nova para aquela família, que desperta, inclusive, talvez um amor e uma compaixão que estava escondida, né? Às vezes pode ser. E às vezes pode ser ter uma experiência negativa também. Também. Lamentavelmente. Às vezes você vê a pessoa abandonada quase. A gente vê tudo. E é importante até dizermos isto. É também uma obra de misericórdia, é um ato de amor que a família é chamada a viver e naturalmente isso dará muitos frutos, naturalmente. Doutora, para concluir, terapias alternativas são recomendadas para algum tipo de esclerose múltipla? Não. Não? Você tem que tomar Taxativa. você tem que ter muito cuidado com essa história de terapia alternativa, porque você pode estar perdendo o tempo. E a senhora poderia até elencar alguns tipos de Tem terapia alguma alternativa coisa que que as pessoas... serve, tem uma coisa que serve. Você falar em acupuntura, eu concordo. O paciente tem dor, tem espasticidade, pode ser acupuntura. Mas você usar a terapia alternativa sem o tratamento correto, que está preconizado hoje em dia, que a gente conhece, tem estudos, evidências, eu acho que você está perdendo tempo. Muito bem. E agora, uma pergunta para finalizar. Para inclusive animar aquelas pessoas, as pessoas que já convivem com a enfermidade. As recaídas devem desanimar a pessoa que tem esclerose múltipla? Na primeira vez ela vai ser desanimada. Na primeira vez que ela tiver uma recaída, vai ficar muito desanimada. Mas depois ela percebe que ela pode voltar ao que era antes. Então, eu acompanho pacientes de 10 anos, 15 anos, que são normais. Andam, falam. Agora, tem que saber lidar com isso, realmente. Porque, às vezes, ela está no meio de um processo de trabalho e tem que parar o trabalho porque teve uma recaída. Tem que internar para fazer um exame, tem que fazer um tratamento adequado. Não é para desanimar, mas ela pode ser... Ela deve ser estimulada a não desanimar, mas ela, às vezes, desanima. Bom, e agora uma opinião pessoal da senhora. A gente falou aqui da cura, a gente falou do tratamento já que existe avançado, dos medicamentos. Particularmente, a senhora tem expectativa de que no futuro próximo se encontre a cura? Eu não sei o que é futuro próximo. 10 anos, talvez 20 anos para sermos... Aí pode ser. 10, 20 anos você pode ter uma cura de esclerose múltipla. Pelo que você já andou, e como está andando muito mais rápido, todo ano você vê que as coisas andam muito mais rápido que o ano anterior. Então, acho que uns 10, 20 anos você pode pensar. Foi um prazer recebê-la aqui. Muito obrigado pela a reflexão importante também, as explicações importantíssimas para toda a nossa família brasileira. E até uma próxima ocasião, se Deus quiser. Tá bom. Muito Obrigada também pela oportunidade de contribuir para a sociedade. E a você que esteve conosco aqui no Além da Notícia desta noite, olha, esse programa pode ser revisto e, aliás, ao revê-lo, você pode até gravá-lo também, enviar para outras pessoas. É um serviço, uma prestação de serviço importantíssima para tanta gente que necessita dessa informação, dessa orientação. Entre na nossa página aí, alemdanoticia.net, ou então nosso canal no YouTube e baixe esse programa, veja novamente. Até a próxima semana, com outro Além da Notícia e sempre um assunto, um tema de atualidade e importância para a nossa família. Boa noite, bom sono e até lá.